Em nossas vidas nós passamos por alguns momentos, passamos por algumas situações que muitas vezes nós não entendemos as situações. E por nós não estarmos no governo das situações essas que muitas vezes saem do nosso controle, algo aciona dentro de nós, o medo. E quem de nós não perdeu, ou não passou por um momento de medo, que perdeu a segurança, que parece que os sonhos que eu tinha, alguém puxou o tapete e eu caí. A partir de algumas situações que a gente não tem o controle, desperta em nós medo, insegurança, sentimentos de incapacidade, de frustração, e até mesmo acerca do nosso futuro. Então, meus queridos, quero dizer a você, não importa a situação que você está vivendo, não importa a luta que você esteja passando, eu te convido a você ser um homem e uma mulher corajosa. Eu te convido a você chamar alguém para estar ao seu lado, para junto estar ao seu lado, para te dar a mão quando você, de alguma forma, pensar em desistir. Eu quero te lembrar, meu querido, aquele que fez a promessa na sua vida, na sua família. Ele é poderoso para cumprir. Eu quero te dizer que a Bíblia não é uma utopia. A Bíblia é um livro vivo. Contém promessas de Deus para cada situação, para cada problema que você enfrentar, para cada desafio que você encarar. A Bíblia te dá respaldo. A Bíblia te impulsiona, mesmo quando você está fraco, tenta desistir, mesmo quando você tenta se prostrar. Há uma palavra do Senhor sobre a sua vida. Põe-te em pé, continue, porque eu estou contigo. Antes de ministrar, eu estava lembrando, logo no início do meu ministério, eu e a minha irmã Dorli recebemos um convite para ir passear na cidade da Bahia. E ao chegar lá na cidade, o pastor, era o Rosivaldo Araújo, disse: pastor Mário, eu quero que você traga uma palavra de Deus na nossa igreja. Eu era um recém-formado no seminário teológico. Então, fiquei um pouco sem jeito de dizer não para o pastor. Aceitei o desafio. Mas dentro de mim, eu tremia mais do que vara verde. Dentro de mim havia toda uma confusão dentro de mim. Disse: mas eu vou enfrentar. Mas quando eu chego na igreja, a igreja tinha uns 1000 membros. A igreja que eu pertencia na época tinha uns 80 membros. Quando eu vi toda aquela multidão de gente, aumentou a minha ansiedade, o meu medo. Mas eu disse, daí o pastor me chamou e disse: não, eu vou então. Quando eu chego ali perante toda aquela multidão, travei tudo. Fiquei sem voz. Consequências disso da ansiedade e do medo. Mas eu não tinha como desistir, mesmo ali sem voz, tentando fazer um esforço. Um dos pastores viu ali a minha dificuldade, já trouxe um copo de água ungido ali, abriu a minha boca e eu comecei a falar, pregar. E foi uma graça, uma unção de Deus liberada. Portanto, que daí tinha um grupo de jovens na quinta-feira. Eles pediram: pastor, eu quero que você vá pregar para nós.
Eu não sei se vocês lembram de uma passagem na Bíblia que, para que a pessoa pudesse entrar na reunião, ela foi colocada por cima do teto, do telhado. Alguém lembra? Então eu me vi naquela cena, porque as pessoas afluíram, tinha muita gente ali, e foi uma unção, uma graça poderosa de Deus, porque o Espírito Santo, meu querido, Ele te capacita em suas fraquezas. E o tema de hoje, meus queridos, é coragem nas batalhas. Se você diante das batalhas já se mostrar fraco, você já está basicamente 50% derrotado. Essa é uma expectativa, uma forma que eu estou colocando para você. Mas muitas pessoas têm medo de diversas coisas. É incrível pessoas terem medo de alguns seres tão pequenos, né? Como barata e outras coisinhas mais, né? Mas eu creio que na igreja o pessoal já está mais bem acentuado. Mas quantas pessoas têm medos do dia de amanhã? Mas você sabia, meu querido, que o dia de amanhã pertence a Deus? Quantas pessoas, quando mudam de trabalho, têm medos? Quantas pessoas saem para viajar, têm medo? Quantas pessoas vão casar, têm medo? Quantas pessoas, por não viver aquela experiência, e a partir do momento que elas são convocadas àquelas experiências, a passar por aquilo, elas têm medo. Mas segundo os estudos, o medo tem uma implicação positiva e uma negativa. O medo da implicação positiva, que é um sinal de alerta, onde você tem que estar mais atento, tem que estar mais prudente. Mas o medo que traz ansiedade, preocupação, o medo que precisa fazer um exercício muito grande para vencer o medo, já é algo que precisa ter atitude maior. E a Bíblia, ela nos ensina, ela nos convoca. Deus nos chamou para sermos corajosos. O antídoto do medo é coragem. Pergunta ao seu irmão: você é corajoso? Eu lembro logo no começo do ministério, a gente fazia de tudo. Expulsava o demônio, curava os enfermos, pregava, limpava o salão, pintava as paredes, às vezes ajudava como servente e pedreiro, e fazia um monte de coisa. Daí uma irmãzinha chegou a mim e disse: pastor, o senhor sabe que tem aqui uma mulher que é bruxa na região? Disse: eu não tenho conhecimento. Pois é, pastor, e ela mora em tal lugar? Daí ela olhou para mim: pastor, o senhor tinha coragem de ir lá enfrentar a bruxa? Disse: coragem eu tenho, mas também não sou bobo. Coragem tenho, mas eu preciso saber, ter a permissão de entrar na casa dela, porque eu não vou entrar simplesmente zombando ou afrontando quando Deus não me enviou naquele lugar. Passado algum tempo, aquela mulher ficou doente, muito doente, e ela pediu para mim ir visitar ela. Daí essa mesma irmã que me desafiou disse: pastor, eu vou com você. Vou ver o que vai acontecer lá. Quando eu cheguei lá, cheguei nessa casa, o demônio se manifestou, ela flutuava na casa, ela quebrava as coisas, muitas vezes ela vinha sobre mim para me agredir, mas eu estava revestido de autoridade, eu estava revestido de fé, de coragem vinda através do Espírito Santo, e ela não conseguiu me tocar. E aquela irmãzinha ficava do lado de fora da porta, só vendo o que iria acontecer. E para a glória de Deus,
Depois de um tempo ali de oração, intercessão, batalha espiritual, o demônio foi vencido, porque a Bíblia diz que ele está, é a Bíblia que diz que ele está debaixo dos nossos pés. E aí Jesus foi glorificado, mas porque eu exerci a autoridade que Deus me entregou. Então, meus queridos, o primeiro ponto desta mensagem, que se torna muitas vezes um obstáculo, muitas vezes se torna um impedimento para você alcançar bênçãos sobre a sua vida. Uma pessoa, quando ela vive uma situação por muito tempo, ela vai adquirindo estruturas de pensamento, ela vai acreditando nas impossibilidades de mudanças. De repente o marido, que ela ora, marido não se liberta. De repente a esposa, de repente uma situação que permanece por algum tempo. Satanás, ele vai criando fortalezas, pensamentos, para que você acredite naquela impossibilidade. Mas o Deus que você serve é o Deus das causas e coisas impossíveis. E se você esteja passando, ou está passando por alguma situação que você não está dando conta, eu pergunto a você, qual tem sido a sua resposta diante dessa situação? Porque a Bíblia diz, e o primeiro ponto que nós vamos abordar é: lance fora o medo. Qual é essa proposta da palavra? Tem muitas pessoas: Senhor, me tira esse medo. Quero lembrar, Ele já tirou. Cabe a você acreditar e mandar Ele embora. Eu tinha muito medo de altura. Passava de 2 metros de altura, eu já ficava com medo. Aqui a parte do telhado da igreja, ali a parte dá 7 metros. Aqui no meio dá uns 9 metros de altura. Um dia eu estava sozinho aqui na igreja, claro que logo no começo. Eu disse: eu vou lá. Eu vou vencer esse medo. Eu vou lançar esse medo fora de altura. E fui subindo meio trêmulo, mas cheguei lá no topo. Daí comecei a gatinhar literalmente entre as telhas. Daí comecei a andar lá alternadamente. E eu venci o medo da altura. Meus queridos, se tudo aquilo que você não enfrenta, tudo aquilo que você não decide expulsar de negativo na sua vida, aquilo vai te dominar. A palavra do Senhor nos fala em 1 João 4,18: no amor não existe medo, o perfeito amor lança fora o medo. Logo, aquele que teme é atormentado pelo medo. E uma das coisas, meus queridos, aquele que não aprende a lidar com medo, aquele que não enfrenta o medo, aquele que não lança fora o medo vai se tornando um espírito demoníaco, que traz pesadelos, perturbações, algumas reações no organismo. Então, meus queridos, muitas coisas a gente não alcança, ainda que Deus falou na sua vida, é porque nós temos medo. Consequentemente, o medo é um reflexo da nossa incredulidade, das inseguranças, onde criamos incertezas, porque o medo também é uma crença, só que é uma crença errada. E eu a minha infância foi movida por pavor e por medo. Na minha adolescência, eu tomei conta do medo, aonde
eu comecei a tomar um posicionamento contra o medo. Porque muitas coisas na minha vida foram muito difíceis eu vencer por causa do medo. Por isso que a Bíblia diz: maldito o homem que confia no homem. Porque uma pessoa que tem medo, ela faz uma leitura errada da situação. E aqui, veja bem o peso da palavra que foi imposta sobre Josué. Moisés é morto, Josué assume aquela tremenda responsabilidade, sendo líder ali de todo Israel, e tinha por missão levar o povo, atravessar o Jordão para entrar na terra prometida. Medo este que o povo de Israel foi impedido de entrar na terra prometida. Você percebe que uma pessoa que não encara os desafios, ela busca argumentos para justificar o seu medo. Porque ela passa a acreditar nos temores, nas inseguranças. E o povo de Israel então sofreu pelo medo, pelos temores dos gigantes que eles colocaram como obstáculo. Deixaram de entrar na terra prometida, que daria aproximadamente menos de 40 dias, e peregrinaram 40 anos. Mas os gigantes, os obstáculos continuaram. Eles não saíram da frente deles, continuaram. Depois de 40 anos, uma nova geração foi levantada. E aquela geração foi incumbida de dar continuidade, de entrar, de tomar posse das bênçãos. Meu querido, não deixe o medo roubar as bênçãos na sua vida. Amém? Estão entendendo a mensagem? Amém? Glória a Deus. Portanto, aquele peso veio sobre Josué. E Josué correu para Deus, foi consultar a Deus, aonde Deus fala: Moisés, Josué, eu sou contigo, não temas, e nem te assuste, aonde quer que você for, eu estarei lá. Melhor dizendo, eu estou na sua frente. E então, Josué toma essa posição, ele administra o medo, ele administra as inseguranças que estavam dentro dele, mas ele então entende que ele tinha que tomar uma decisão. O medo, meus queridos, paralisa as pessoas. O medo impede de você ser abençoado. O medo impede de você possuir aquilo que é por teu direito. O medo te torna refém. E Deus, Ele te convida a você ser corajoso, a você administrar o medo e tomar uma posição relacionada ao medo e decidir. Ele está ali. Tem pessoas que têm medo de provações e de lutas. E alguns chegam a tanto acreditar que depois que viram crente como a linguagem do mundo, que não vão passar por lutas. Mas, meus queridos, a Bíblia já define: no mundo tereis aflições, tereis lutas, tereis provações, mas Jesus venceu e você também vai vencer. A propósito dessa palavra, mesmo que o medo exista em sua vida, decida, tome uma atitude, trabalhe, administre o medo, não deixe ele roubar o seu sono, não deixe ele roubar a sua paz, não deixe ele contaminar todo o seu corpo. Salmos 34:4, eu gostaria que colocasse na tela.
Busquei ao Senhor e Ele me acolheu. Livrou-me de todos os meus temores. Quer lançar fora o medo? Encha-se de fé. Encha-se de coragem. E aonde está a coragem? Lembra aquela passagem na Bíblia quando Davi chega na sua terra e havia ali um povo que saqueou sua terra, levou a sua esposa, levou todos os seus bens, e além disso, todo o povo acusava Davi, todo o seu exército, todos os seus valentes também choraram de medo, de desespero, daquilo que aconteceu, e portanto tentaram até apedrejar Davi. Mas daí Davi, ele disse: espera um pouco, aí eu vou ali conversar com Deus. E a Bíblia diz que Davi buscou o Senhor e Deus o fortaleceu. Eu poderia compartilhar inúmeras situações da minha vida, onde muitos medos me apavoraram, muitos medos me travaram, estavam impedindo, mas eu me despertei, eu tomei uma posição e foi lançado fora o medo. O segundo ponto, para você vencer o medo, sendo com medo, é uma crença errada. Medo também é um espírito. Medo é o contrário da fé. Medo se opõe a tudo aquilo que Deus tem para a sua vida. E o medo cabe a nós, é a nossa responsabilidade de lidar com ele. Eu preciso ter algo que fortaleça meu espírito. Eu preciso aprender a alimentar-se, ouvir-se da palavra de Deus. O próprio Davi diz: eu medito na lei do Senhor, dia e noite. Quando eu ouço a palavra de Deus, quando eu me aplico em estudar a palavra de Deus, quando eu busco me acertar, me alinhar dentro das promessas que Deus disse ao meu respeito, porque Deus não é homem para que minta, e nem filho de homem para que se arrependa. E quando eu permito então manter o meu coração, quando então eu busco ao Senhor, busco na palavra. Tem pessoas que muitas vezes, é costume você perceber pessoas que vêm no culto pesada, vêm ansiosa por algum acontecimento que está, e a Bíblia diz: entrega teu caminho ao Senhor. Elas entregam no altar do Senhor as suas lutas, as suas situações, e no final do culto resolvem levar embora. Elas não se apropriam da promessa de Deus. Meus queridos, assim como a fé, que está em Romanos capítulo 10, versículo 17, a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Se você fica ouvindo coisas que fortalecem as mentiras que você está vivendo, que constrói fortalezas na sua mente, ou se você apenas distrai e não encara a realidade, as situações, se você não se responsabiliza pelas mudanças que vêm através, porque a Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade nos libertará. Quando então eu aplico, quando eu passo a construir no meu coração, quando eu passo a me alimentar da verdade, eu vou alcançando, eu vou fortalecendo o meu espírito, eu vou acreditando nas promessas de Deus, e eu vou dissipando o medo no meu coração. Então, para vencer o medo é ouvir a palavra. Em Oséias capítulo 4, versículo 6, diz: o povo perece, porque lhes falta conhecimento. Muitas pessoas ficam imaginando que
apenas eles terem um pensamento positivo, mas não tratar a base, não tratar a raiz, não tratar o fundamento, eles não alcançarão a vitória. Quando o povo conhece, como tem aquela passagem na Bíblia, se Deus é por nós, quem será contra nós? E quando eu me aplico a alimentar o meu espírito, trazer conhecimento acerca da promessa que Deus fez à minha vida, a buscar me inteirar das limitadoras, me dispor com humildade a conhecer pessoas que estão vencendo naquela área, e também me propor a buscar conhecimento, a buscar ali orientações que contribuem para que eu possa ser mais assertivo. Isso vai edificar o meu espírito. Então, meus queridos, ouvir a palavra de Deus. E o terceiro e último é ter disposição e colocar em prática aquilo que você tem ouvido. A Bíblia relata de muitos homens que, mesmo recebendo a palavra de Deus, ficaram inertes, ficaram ali parados. Um deles é o próprio Josué. Recebeu a palavra de Deus e disse: vai, Josué, sai na tua força. Outro dele foi Moisés. Moisés, com um braço forte, movido por Deus, pela presença, pelo manifestar sobrenatural do Senhor, ele se depara diante do mar, e ele consulta a Deus. Deus diz: beleza, Moisés, eu sou contigo, o que você tem na mão? Moisés tinha uma vara. Deus não precisa trazer nada emprestado na sua vida. Deus vai usar os seus talentos, Deus vai usar aquilo que você tem nas mãos, para trazer o seu milagre, a sua vitória. Estão entendendo, amém? E quando Deus fala ali para Moisés, Moisés olha ali atrás, estava vendo vindo o exército do Egito, com toda a fúria para aniquilar todo o povo de Israel. E Moisés diz: Deus, o que eu faço? Moisés recebe a resposta de Deus: você está com uma vara na mão? Coloque sobre a água. Você tem a vara na mão do milagre. Estão entendendo? Amém? Mas para isso, meu querido, não basta você apenas receber a palavra, se você não agir em prol da palavra, se você não ter uma ação diante, uma atitude em cima da palavra que você recebeu. E quando Moisés estendeu o seu cajado sobre as águas se abriram. E daí Moisés: o que eu vou fazer agora? Passa por ela. E a Bíblia relata o grande milagre de Deus que se manifestou através da obediência na vida de Moisés. E não somente ele foi privado do grande mal que estava por vir, mas todos aqueles que estavam com ele. Meu querido, Deus tem bênção para você. Deus tem bênção e milagre para a sua família e para todos que estão à sua volta. Mas seja corajoso diante das batalhas. Não pense que as batalhas são contra você. As batalhas são para você conhecer o Deus que prevalece contra o inimigo que se levanta contra a sua vida. Eu creio na palavra de Deus e acredito que todas as coisas contribuem para o meu bem, para o meu aperfeiçoamento, para me fortalecer. Então, Josué também, ali diante daquela grande desafio que estava para conduzir o povo, passar o Rio Jordão, era multidão de pessoas que precisavam entrar nas promessas de Deus, mas para isso precisava de um homem corajoso. Eu quero te convidar
homem, seja um homem corajoso no seu lar, seja um homem valente do Senhor, seja um homem que através das suas atitudes traga segurança, traga paz, traga provisões, traga a vitória de Deus sobre o seu lar. Não seja medroso, não seja covarde diante das lutas que possam vir, porque Deus é contigo. Aonde quer que você for, a Bíblia já nos afirma. E quando eu trago a palavra de Deus, as promessas de Deus sobre a minha vida, e coloco em prática, meu querido, quando veio Naamã para consultar o profeta, houve uma manifestação de milagre tremenda. Mas em algum outro tempo veio os sírios para invadir, porque quiseram matar o profeta, porque ele tinha acesso às informações sobre todos os intuitos contra Israel. E quando estava ali Eliseu orando, o exército veio para possuir, para aniquilar a cidade. E quando o moço de Josué, Eliseu, que não conhecia os feitos do Senhor, ficou temeroso. Daí Eliseu disse: olha, maior é aquele que está conosco, muito mais exércitos sobrenaturais da parte do Senhor foram enviados para nos livrar. Assim, meu querido, é com você. Deus é contigo. Seja corajoso. Concluindo, Deus é fiel. Todos acreditam, amém? Mas aquilo que você precisa fazer, Deus não fará. Se você está pedindo algo que Deus esteja fazendo, eu já quero declarar que Deus já fez, já está feito, porque a Bíblia diz que tudo foi consumado. Já é o sim de Deus. Se Abraão não sai da terra, ele não seria o pai da fé e não teria Israel. Se Moisés não leva o povo a atravessar confiando no Senhor, não teríamos a nação de Israel, porque o povo estaria escravizado até nos dias de hoje. Se Josué, pela força e a unção e a autoridade de Cristo, de Jesus na sua vida, não conduz o povo, não teriam as heranças, as conquistas. E se Davi não vai até o exército ver o que estava acontecendo, Davi não seria o rei de Israel. O gigante que Davi enfrentou foi a promoção dele para se tornar rei de Israel. Meu querido, as lutas que você está passando são promoções para honrar e glorificar o nome de Deus. A ausência de coragem é o medo, é a ansiedade. A ausência de convite dessa palavra é para que você entre e possua as promessas de Deus. Mesmo que o medo esteja em você, eu te convido a você dominar o medo, administrar o medo e não permitir que ele impeça de você tomar posse das bênçãos de Deus na sua família, no seu casamento. Se você está buscando libertação para alguém da sua casa, se você está buscando salvação, se você está buscando ter êxito na sua vida financeira, se eu não trabalhasse os meus medos no início do ministério, eu não estaria aqui na frente, porque eu era extremamente tímido. Mas Deus, pela sua graça, onde eu também cooperei com o Espírito Santo. Então, meus queridos, Deus não está tardando. Deus não está tardando para te responder.
E a Bíblia diz no livro de Apocalipse: aquele que tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Se Deus tem ministrado no seu coração, levante a tua cabeça, mas saia do lugar aonde você está. Moisés apenas poderia ficar contemplando a sarça ardente, mas ele tinha uma missão. Os discípulos poderiam apenas contemplar quando a glória de Deus se manifestou ali, veio Elias, aonde eles viram as maravilhas de Deus. Mas se eles não descessem do monte, eles não cumpririam a missão. A semana passada foi compartilhada sobre a procrastinação. E um dos fatores sobre a procrastinação: não deixe para fazer amanhã o que você tem que fazer hoje. Deus colocou ferramentas, Deus colocou dons na sua vida. Mas cabe a você ser um homem corajoso, uma mulher corajosa, cheia de fé, movida pela palavra de Deus, sabendo que tem anjos junto de você para te guardar, sabendo que tem o Espírito Santo para te conduzir, para te fortalecer em meio às lutas. Mas não permita que o medo gere incredulidade, entristeça o Espírito Santo. Nós estaremos adorando ao Senhor com louvor. Enquanto o louvor está apresentando diante de Deus, eu gostaria de fazer um apelo. Talvez você possa se sentir constrangido, mas, meus queridos, faça uma reflexão na sua vida. Se você tem vivido constantemente movido por medos, inseguranças, se você tem perdido os sonos à noite por ansiedade, por preocupações, se você tem permitido até se adoecer por causa do medo, o medo é ausência de fé, ou é uma fé em outro Deus que gera temores e inseguranças. Eu quero chamar você, porque a Bíblia diz: no amor não existe medo, porque o perfeito amor lança fora o medo, e aquele que teme é atormentado. Se você está vivendo essas situações, talvez sobre o trabalho, sobre a sua família, algo que Deus trouxe ao seu coração, que é você, meu querido, como você vence o medo, ouvindo promessas de Deus, e Deus é fiel, e Ele tem cumprido todas as coisas sobre a minha vida, sobre a sua vida. Algo que eu gostaria ainda de compartilhar com vocês, meus queridos, uma frase, que é importante você atentar a essa frase: Deus não responde sentimentos. Não é pelo teu esforço você colocar as mãozinhas, chorar desesperadamente, e nem suas emoções. Deus responde fé. Ah, pastor, mas eu tenho fé. Mas essa fé, meu querido, ela vai ser testada. Ela vai ser colocada muitas vezes no fogo. Quando me deu aquela doença alguns anos atrás, eu clamei ao Senhor. Eu citei centenas de versículos bíblicos que falam sobre fé, que falam sobre cura. Mas depois de muita oração, depois de muito clamor, eu cheguei à conclusão que eu estava apenas lançando conhecimento. Eu estava só repetindo versículos bíblicos para Deus na minha oração. Então, meus queridos, diante daquela luta que me gerou tanto temor, tanta insegurança, me desestabilizou, eu admiti que eu precisava de fé. Então eu clamei de todo o meu coração a Deus.
pedi auxílio do Espírito Santo. E eu recebi uma ação de fé. E então me posicionei e andei. Eu não podia andar, mas andei. Eu não podia mover meu braço nem minha perna, mas eu movi. Talvez, meus queridos, muitas vezes você entra no culto e não consegue nem responder a vir até a frente. Quero lembrar, meu querido, você está perdendo a oportunidade de ser abençoado, sem custo nenhum, porque Jesus já pagou tudo. Porque Deus trabalha da sua multiforma, graça e sabedoria. Mas eu entendo, meu querido, que Deus nos ama tudo, tanto, ama muito, e Ele quer te abençoar de forma gloriosa. E às vezes Deus permite nós passarmos algumas coisas para que nós conheçamos o Deus em ação na nossa vida. Não é na vida dos outros, é na minha vida, é na sua vida. Eu gostaria que mais uma vez, aonde você está, colocasse sua mão sobre o seu coração. Mas junto comigo você estará orando, meu querido. Porque eu percebi que eu tinha uma fé só na mente. Porque vinha através de um conhecimento, porque eu li a Bíblia muitas vezes. E também centenas de livros, então eu tinha acesso a essas informações. Mas quando era para operar, através do Espírito Santo, através daquele dom, era diferente. Porque precisava eu desejar de todo o meu coração, clamar, me render aos pés do Senhor e me expressar a minha limitação diante dele, a ponto de dizer: Paizinho, aumenta a minha fé. Querido, a tua palavra é viva. A tua palavra não é só para Josué, é para mim, é para minha família, é para todos aqueles que ouvem. Que nisso não sejamos, queridos, presos. Que o medo não venha nos colocar em armadilhas, em prisões. Que o medo não nos afaste, não impeça que as promessas de Deus deixemos de alcançar. Eu quero declarar sobre a vida dos teus filhos que o Espírito do Senhor traga a revelação no mais íntimo do coração dos teus filhos, e que eles venham, Senhor, possuir, eles venham tomar posse das promessas. Que eles não sejam espectadores, que eles não sejam aqueles que veem coisas acontecendo na vida dos outros e muitas vezes não se sentem merecedores. Mas a tua palavra nos diz que não é por merecimento, não é pelas nossas emoções, mas é pela fé. Que eles venham entender este processo, querido, e não se sentir frustrados, intimidados ou fracassados porque ainda não alcançaram, mas que eles sejam perseverantes. Continue recitando a palavra de Deus, a sua mente, as suas emoções, para que o coração receba luz, vida e receba fé. Que a tua poderosa mão esteja estendida sobre a vida dos teus filhos, e que os milagres de Deus eles estejam vivendo hoje, estejam vivendo amanhã, estejam vivendo diariamente, e que eles venham se surpreender com aquilo que o Senhor estará fazendo e já está fazendo na vida deles. Pois assim oramos, abençoamos teu povo. Que a graça e o amor de Deus Pai e a comunhão do Santo Espírito de Deus
seja com teu povo desde agora e para sempre. Amém, Jesus.